Olá, incrível! Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula no programa Imersão. Estamos aqui a ver os tipos de texto. Nas aulas passadas, nós vimos o texto normativo, vimos o texto expositivo argumentativo e o texto expositivo explicativo. Então, caso não tenha visto, é bom que vá lá ver para que possa compreender os textos que vamos cá tratar hoje, ok? Hoje nós vamos ver o gênero jornalístico, vamos ver o artigo de opinião e também vamos ver o artigo de fundo ou editorial. Vamos ver a diferença entre os dois, porque muitas vezes os alunos confundem esses dois textos, contudo são diferentes. Então vamos à nossa aula. Artigo de opinião. Como o próprio nome indica, é um texto em que o autor expõe o seu posicionamento face a um tema atual de interesse geral. É exatamente isso, incrível. O artigo de fundo é um texto no qual o autor expõe o seu pensamento, o seu posicionamento face a um tema atual que esteja a dar de falar, que seja o centro das atenções na sociedade. Está bom? E o texto, ou seja, o artigo de fundo é comum em revistas e jornais. Então, se quiser aprofundar mais o seu conhecimento no que diz respeito a artigo de opinião, é só ler mais revistas e jornais, porque é lá onde se encontra o artigo de opinião. Tá bom, incrível? Como foi dito, né? A linguagem é objetiva e pode ocorrer abundantemente a pontuação, como por exemplo, aos pontos de exclamação e de interrogação, os quais incitam a adoção da posição de reflexão favorável ao enfoque do autor. Incrível! Uma vez que se trata de uma opinião, é comum que se encontrem lá frases que parecem estar a expressar uma ordem, estar a expressar um conselho ou um pedido. E é muito importante frisar que o artigo de opinião é um texto de caráter persuasivo. Isso significa que o autor busca convencer o leitor a aceitar o seu ponto de vista. Lembra que nós falamos sobre o texto argumentativo, que é um texto de caráter persuasivo? Pois bem, o artigo de opinião também é um texto de caráter persuasivo, uma vez que se trata de uma opinião. Muitas vezes, quando você expressa uma opinião ao seu colega ou amigo, muitas vezes você quer que o amigo aceite o seu ponto de vista, não é mesmo? Nós gostamos quando as pessoas aceitam aquilo que nós dizemos, quando as pessoas recebem a nossa opinião com positividade, muito mais. Então é isso, por isso há lá o uso do ponto de exclamação e muitas vezes quando se expressa uma opinião, existem frases em que se faz uma questão. Mesmo nós, por exemplo, muitas vezes quando expressamos a nossa opinião, aí nós fazemos uma questão, de forma a colocar a pessoa com quem falamos a pensar e a nos responder. Porque é isso que o autor também busca quando expressa a sua opinião. Busca convencer e também buscar uma resposta que vá de encontro ao que ele diz, ao que ele defende. Portanto, é muito abundante o uso do ponto de exclamação e também do ponto de interrogação. Vamos continuar. Outras marcas de persuasão são as orações no imperativo. Muito bem, lembram que eu disse que o texto, o artigo de opinião é um texto de caráter persuasivo? Portanto, há o uso de palavras no imperativo. E lembrar que as frases imperativas são frases que muitas vezes expressam um conselho, um pedido ou uma ordem. E ele usa aqui algumas palavras como seja, cumpre ou compre, assim que é compre, ajude, favoreça, exija. Então, enquanto ele estiver a expor a sua opinião, ele vai fazendo uso de alguma dessas palavras. Seja, compre, ajude, favoreça, exija. Palavras estas como técnica de persuasão, como técnica de convencer o leitor a aceitar o seu pensamento. Tá bom, incrível?
E a utilização de conjunções que servem como elementos articuladores. Essas conjunções são o e, o mais, contudo, porém, entretanto, uma vez que, de forma que. E esses articuladores servem para organizar o texto, não é? E também organizar as ideias, de forma a facilitar a compreensão do leitor. Tá bom? Incrível? Então, ele usa as conjunções e, mais, contudo, porém, entretanto, uma vez que, de forma que, entre outros, tá bom? Vamos continuar. Geralmente o texto de opinião é escrito na primeira pessoa, isto é verdade. Ou seja, o artigo de opinião é escrito na primeira pessoa, uma vez que se trata de uma opinião, uma vez que um autor expressa uma opinião, mas por vezes é comum que se encontre lá o texto escrito na terceira pessoa, por questões de estilo ou mesmo de estratégia argumentativa. O texto é escrito na primeira pessoa, não é? E é como encontrar lá marcas pessoais do autor, enquanto ele escrever na primeira pessoa, mas também pode escrever na terceira pessoa, como eu disse, por questões de estratégia argumentativa. Tá bom? Incrível? Vamos continuar. Características linguístico-discursivas. Tem um caráter individual, primeiro, porque é escrito por apenas uma pessoa. Então, vai se encontrar lá as marcas do escritor, caso ele escreva na primeira pessoa. Não se esqueça, tá bom? Incrível? Há um indivíduo que expressa uma opinião, que a fundamenta e defende. Ou seja, o autor vai expressar a sua opinião, vai apresentar, vai sustentar a opinião e também defender a opinião. Então é isso. E o outro ponto, este tipo de texto é sempre assinado. Então, o artigo de fundo, o artigo de opinião é sempre assinado pelo autor, tá bom? Incrível! Agora vamos ver o artigo de fundo ou editorial. Estivemos aqui a falar do artigo de opinião, que é escrito por apenas um autor. Tá bom? Incrível! Agora vamos ver o artigo de fundo ou editorial. Salientar que dizer artigo de fundo é o mesmo que dizer editorial, tá bom? São a mesma coisa. Então, vamos ver aqui o que é que a definição diz. Pode-se dizer que o artigo de fundo ou editorial é um texto onde a direção de um jornal ou revista expressa publicamente a sua opinião sobre algo da atualidade. Eis aí a primeira diferença do artigo de fundo e artigo de opinião. O artigo de opinião é escrito por apenas uma pessoa. Uma pessoa expressa a sua opinião. Agora, no artigo de fundo ou editorial, um grupo de pessoas expressa a sua opinião. Muito simples. Artigo de opinião, uma pessoa. Artigo de fundo ou editorial, um grupo de pessoas pertencentes a um jornal ou a uma revista, e eles expressam publicamente a sua opinião, expressam a sua posição sobre algo da atualidade, que esteja a dar de falar. Aí uma coisa em comum, e o artigo de opinião também trata de um assunto que esteja a dar de falar. O artigo de fundo editorial também trata de um assunto que esteja a dar de falar, um assunto da atualidade. Eis algo em comum entre os dois textos. Contudo, o primeiro é escrito por apenas uma pessoa e o segundo por um grupo de pessoas. Tá bom? Incrível? Tome muito cuidado. Vamos continuar. Temos aqui a função do artigo de fundo ou editorial. Primeiro, explicar os fatos, apresentar antecedentes, predizer o futuro, formular juízos. Vou repisar. Explicar os fatos, apresentar antecedentes, predizer o futuro, formular juízos. Tá bom? Incrível? Vamos continuar. A estrutura do artigo de fundo editorial, né? Ele divide-se em 3 momentos fundamentais. Primeiro, a apresentação do problema, não é? Como se trata de um texto, não se vai apresentar um texto sem que tenha lá um problema, não é?
Então, primeiro vai se apresentar o problema ou o tema, né, do texto. Por exemplo, o perigo das drogas. Esse pode ser o problema e pode ser o assunto do qual o grupo, né, de uma revista ou um jornal queira falar, queira expressar a sua opinião. O perigo das drogas pode ser o problema que vai ser discutido no texto. Segundo, exposição das consequências do problema. Então, o grupo vai lá dizer as consequências das drogas, o problema que as drogas trazem, não é? Terceiro, tomada de posição. Então, o grupo vai expressar a sua opinião, vai tomar uma posição e também vai buscar persuadir o leitor a tomar uma posição, a concordar com o que eles expressam. Tá bom? Incrível? Então é isso. Apresentação do problema, exposição das consequências do problema e também tomada de posição. Vamos continuar. Assim, para a elaboração de um artigo de fundo deve-se, primeiro, apresentar o tema. Obviamente, todo texto precisa de um tema. E o artigo de fundo também apresenta um tema. Esse é o primeiro passo para se produzir um artigo de fundo. Apresentar o tema. Segundo, expor as suas implicações e consequências, ou seja, desenvolver o tema, deixando lá claras as implicações e as consequências. Como eu havia dito, o perigo das drogas. Vai se expor as implicações e as consequências das drogas. E também, terceiro, tomar uma posição pessoal, adotando uma conduta, propondo uma solução e traçando um rumo. Aqui o grupo expõe a sua posição pessoal, o seu pensamento pessoal, a sua opinião pessoal no que diz respeito ao tema tratado no texto, não é? Vai propor que se tome uma medida, que se chegue a um consenso, que se tome um posicionamento e também uma solução. Ou eles mesmos vão traçar uma solução, aí o leitor vai ou não acatar esta solução apresentada pelo grupo lá no texto. Tá bom? Incrível! Temos aqui que o parágrafo final é de importância crucial. Uma vez que se trata do parágrafo final, se trata da conclusão. É a parte final onde se chega a um consenso, onde se encontra uma resposta. Então, o parágrafo final realmente é importante, porque é onde o leitor vai entender, afinal de contas, qual foi o consenso, qual foi o fim de tudo o que o grupo apresentou, qual é o pensamento, a posição, a opinião definitiva do grupo face a um dado tema que está a ser lá apresentado. Tá bom? Incrível! E temos aqui a linguagem. Encontram-se a clareza, a brevidade, a concisão. Muito bem, incrível! O artigo de fundo é claro, é breve, é conciso, para que possa facilitar na compreensão. Não é? Precisa ser claro, uma vez que é um texto que se dirige à sociedade, uma vez que é um texto que se dirige a várias esferas da sociedade. Então precisa-se fazer uso de uma linguagem clara, que facilite na compreensão, brevidade, sem muitos desvios, uma linguagem direta, concisa. Então é isso. Incrível! Chegamos ao fim da nossa aula sobre artigo de opinião e também sobre o artigo de fundo ou editorial. Relembrar, o artigo de opinião é escrito por apenas uma pessoa e assinado por apenas uma pessoa. O artigo de fundo ou editorial é escrito por um grupo de pessoas e assinado pelo editorialista representando o grupo. Por vezes pode até não ser assinado, tá bom? Incrível? Mas o artigo de opinião é sempre assinado. Então ficou aí a dica. Caso não tenha compreendido, volte a ver a aula, não é? Volte a ver a aula de forma a compreender para que tire uma boa nota no seu teste. Fique atento às próximas aulas porque tem mais. Caso não tenha acompanhado as outras, aconselho-lhe a assistir para que possa entender as próximas aulas, tá bom? Incrível? Não esqueça de visitar a nossa descrição, onde vai ter lá a apostila desta aula e também o link para fazer parte do nosso grupo, caso ainda não faça parte do nosso grupo, porque é lá onde nós vamos resolver algumas questões que sejam difíceis individualmente e também lá onde vamos ter um bate-papo, onde você vai interagir com outros
com outros alunos e adquirir novas experiências. Então, fico por aqui. Até a próxima aula!